Bom dia, pessoal. Então vamos continuar aqui o nosso assunto importantíssimo aqui sobre a questão hídrica. Então, na aula anterior, nós havíamos comentado algumas situações bastante críticas, bastante problemáticas em relação à questão hídrica, a questão da água no mundo, né? Então nós vimos lá, só lembrando rapidamente, que o mundo, na verdade, tem uma quantidade de água enorme, né? Gigantesca. Só que nós vimos também que 97,5% dessa água estão nos oceanos, nos mares, e do restante, 2,5%, grande parte dessas águas são de difíceis ou até de acessos impossíveis. É o caso das geleiras, é o caso das águas subterrâneas, que podem ser utilizadas, mas tem que ter muito cuidado, né? Nós vimos a questão do homem, né, destruir as florestas, destruir os mananciais, uma série de problemas, o problema da urbanização, né, do crescimento absolutamente gigantesco da população da Terra nos últimos 100 anos, nos últimos 80 anos. Então, todas essas situações fizeram com que esse problema da água se tornasse um problema absolutamente sério nos dias atuais, né? E na aula de hoje, o que nós vamos propor aqui para vocês são algumas possíveis soluções ou algumas possíveis melhorias nesse uso, nessa utilização desse recurso tão precioso, desse recurso do qual sem ele nós não teríamos vida no planeta Terra, né? Então, na aula de hoje, o que nós vamos aventar aqui com um pouquinho mais de calma, são algumas possíveis soluções que poderiam e devem ser feitas ao longo dos próximos anos, com o intuito, então, de amenizar esse problema, né, uma vez que a população da Terra continua crescendo, e, se possível, a médio e a longo prazo, resolver esse problema, tá? Então, vejam lá. A primeira sugestão que existe aqui é a questão do reflorestamento, né? A questão da floresta, do reflorestamento, é o seguinte: quando você desmata, quando você tira a vegetação de um lugar, você cria uma série de problemas hídricos. O primeiro deles é a própria penetração da água no solo, tá? O solo liso, o solo sem vegetação, ele deixa a água correr rapidamente, né? Segundo alguns estudiosos, a quantidade de água que corre superficialmente da terra num lugar sem floresta, sem mata, sem vegetação nativa, é 20 vezes maior do que aquela água que vai numa floresta. Qual é a implicação disso? Essa água, uma vez ela correndo mais rapidamente, não penetrando nos solos, nos lençóis freáticos, etc., ela vai comprometer todo o sistema de águas subterrâneas e todo o sistema de nascentes dos grandes rios, né? E sem contar, um outro problema adjacente é que à medida que essa água escorre pela superfície, ela vai levando materiais. E esses materiais vão ser depositados nos rios, causando aquilo que a gente chama de assoreamento, né? Então os rios eles vão ficando com mais sedimentos, mais cheios, e evidentemente que isso causa alagamentos, causa problemas nas cidades e assim por diante, tá? Então uma solução seria reflorestar. Vejam, aqui é muito interessante a gente só tocar num aspecto aqui. A gente fala muito nessa questão de floresta em relação ao Brasil, né? O Brasil ainda é, e tomara continue sendo, um dos países que menos destruiu o seu meio ambiente ainda, tá? Embora nós saibamos que nas grandes cidades, né, nas grandes regiões metropolitanas, principalmente nas regiões próximas do litoral, né, o desmatamento foi gigantesco. Mas uma parte significativa do Brasil, né, tanto no centro-oeste, uma parte do centro-oeste, né, e o norte do Brasil, aí nós temos ainda florestas gigantescas. O problema do desmatamento, né, o reflorestamento, na verdade, ele tem que ser visto com muito mais cuidado e com muito mais atenção, justamente na Europa e nos Estados Unidos, que foram os dois lugares onde o desmatamento
consumiu grande parte das florestas nativas, né? Agora, isso não significa que nós temos aqui uma carta branca para devastar as nossas matas. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Já que nós temos essa possibilidade de evitar um desmatamento e ainda reflorestar uma parte das nossas florestas, isso, em relação ao contexto da água, seria muito importante, né? Mas existem outros lugares no mundo em que essa situação aqui é muito mais urgente do que no Brasil, tá? E o Brasil tem todas as condições de manter as suas florestas e, se possível, ainda reflorestar uma parte das florestas que foram destruídas, tá ok? Proteção das nascentes. Gente, essa questão da proteção das nascentes é uma coisa impressionante. Por quê? Porque as nascentes dos rios, elas normalmente são frágeis, elas normalmente são singelas, né? As nascentes, claro, existem diversas situações, né? Por exemplo, a nascente do rio Amazonas, ela nem é no Brasil, né? É lá no Peru, e é uma nascente que vem em função do derretimento das neves. Tem uma nascente que eles chamam de, uns chamam de nival, outros de niveal, né? Que vem da neve, tá? Então lá acontece um grande degelo nas épocas mais quentes e ali dá origem à formação lá do rio Amazonas, que corta boa parte da América do Sul, né? Sendo que a maior parte dele está no Brasil. Mas existem nascentes, a maioria dos rios, são nascentes extremamente pequenas e frágeis, extremamente frágeis, né? Um exemplo clássico disso é a nascente do Rio São Francisco, que é um dos maiores rios inteiramente brasileiro, né? Um rio gigantesco, corta vários estados do Nordeste, começa em Minas Gerais e vai cortando ali vários estados do Nordeste, né? E é uma nascente extremamente frágil. Ora, claro que à medida que ela nasce frágil, nasce pequena, mas à medida que essa água vai correndo, vão sendo incorporadas outras nascentes, vão ser pequenos riachos, vão desaguando, né, nesse rio formado por essa nascente, e ele vai se avolumando, se avolumando, se avolumando, até se tornar um rio gigantesco. Ora, mas qual é a lógica aqui? A lógica é muito simples. Se eu não preservar a nascente, eu não vou ter essa formação gigantesca depois. Então essa preservação das nascentes aqui, ela é fundamental, ela é fundamental. E o que acontece? Muitas vezes por ignorância, ou por ganância, ou por necessidade, né, sabe-se lá o quê, né, a pessoa tem lá na sua propriedade rural uma nascente, só que por algum motivo desses que eu falei, ela precisa lá mexer naquela terra ali, ou plantar, ou criar um animal, né, ou construir alguma coisa tal, e vai lá e destrói a nascente. Destrói a nascente porque esse fiapinho de água aqui é insignificante e tal, mas mal sabe ele que aquele fiapinho de água, ao longo de dezenas, centenas, milhares de quilômetros, vai formar lá na frente um rio gigantesco, né? E aí vai lá e destrói aquela nascente. Ora, você compromete todo o fluxo de água da formação de um grande rio mais para frente, né? Então, o que está sendo muito utilizado em alguns países do mundo, isso já é utilizado há muitos anos, né? E o que está sendo feito aqui no Brasil em relação à preservação de nascentes? Alguns governos estaduais e federais também, dependendo da situação, eles estão dando incentivos fiscais para que a pessoa, né, o dono daquela terra onde fica a nascente, preserve a nascente, né? Então, assim, você tem uma nascente lá de um rio, e ao invés de você destruir aquela nascente para fazer uma plantação, criar alguma coisa, né, você preserva aquilo e ganha um retorno financeiro para essa preservação, tá? Isso já está sendo feito em alguns lugares no Brasil, em outros países isso aqui já é utilizado há muito tempo atrás, tá? Justamente para isso, para preservar essas nascentes, tá? Essa questão da obra contra a crise, isso nós comentamos rapidamente na aula passada, né? Obviamente, à medida que a população cresce, à medida que as cidades crescem, à medida que a demanda por água cresce, né, em todos os sentidos, tanto na agropecuária, como na indústria, como no uso doméstico, etc., né, você tem que, além da questão da preservação, dos cuidados que você tem que tomar em relação à natureza, você tem que construir obras, né?
O clima, ele não é uma coisa constante, não é uma coisa absolutamente homogênea, né? Então você como governante, você como político, né? Você como político, como dono aqui do poder de fazer essas grandes obras para toda a população, você tem que planejar situações para o futuro. Hoje está tudo bem, eu sou prefeito dessa cidade, então eu não preciso me preocupar com a água. Ora, dependendo do lugar, você sabe que de tempos em tempos vai ocorrer uma seca, de tempos em tempos o clima vai mudar, né, a vazão dos rios vai diminuir, né, os teus reservatórios vão ficar mais secos, exatamente como está acontecendo agora aqui em Curitiba, né? Então, se não houver um planejamento, uma vontade política, sempre visando... o presente é muito difícil, porque uma obra desse porte não é construída de uma hora para outra, mas sempre visando o futuro, né, não há possibilidade de você ter segurança em relação à questão hídrica. Então, a questão das obras, ela depende da vontade política e o político tem que ter essa visão a longo prazo, né? E tem que estar preparado para situações fora da normalidade. Porque quando as chuvas estão normais, quando os reservatórios estão cheios, você não vai ter problema. Você vai ter problema justamente nas situações de exceção. E hoje, né, em função dos estudos que se faz nessa área, você tem claramente, ou não 100%, obviamente, não é uma ciência exata, mas você tem tranquilidade para saber que de tempos em tempos é possível acontecer uma situação A, uma situação B, uma situação C, né? E cabe, então, aos políticos, aqueles que comandam a nossa política, pensarem nisso, né? Só que aquilo que eu falei na aula passada, né? Isso depende de vontade política e isso normalmente é feito a médio e a longo prazo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui dessa questão do aquífero Guarani, tá? O aquífero Guarani é um dos maiores aquíferos do mundo, né? Embora no Brasil exista um que é praticamente o dobro, um outro que é praticamente o dobro desse, né? Mas por que a importância do aquífero Guarani? A importância dele é o seguinte, ele pega parte dos territórios dos estados do São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E ainda, em torno de 30% desse aquífero ainda está localizado na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Então vejam, a localização do aquífero Guarani é uma localização absolutamente importante no contexto populacional. Olha, vejam os estados que eu falei. Paraná, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados densamente povoados, com populações grandes, né? Então, utilizar as águas subterrâneas do aquífero Guarani seria extremamente importante, tá? E é importante, né? Ele já é utilizado. Já existem mais de 1.000 poços perfurados que utilizam parte da água do aquífero Guarani, tá? Só que o problema dos aquíferos, de uma maneira geral, é que se você retirar essa água de uma maneira que não haja planejamento, de uma maneira muito intensa, que não haja tempo para que essa água seja reposta, você poderá criar grandes problemas em função de questões geológicas, questões de poluição e questões até de destruição do aquífero, tá? Então, o problema é que tem que haver um planejamento. Então, se você tem uma cidade que dependa de parte da água de um aquífero, você não pode tirar toda a água possível, né, ou toda a água que aquela cidade necessita daquele aquífero, sob pena de você destruir parte daquele aquífero ou criar outros problemas aqui, né? Então, a questão do aquífero Guarani é importante, ele já está sendo utilizado, a região onde fica o aquífero Guarani é uma região que tem já problemas de água, nós já vimos na aula passada, né? Então, utilizar o aquífero faz parte hoje no mundo inteiro, né? No mundo inteiro.
A utilização das águas subterrâneas é um caminho para resolver a questão hídrica. Mas essa utilização ela tem que ser feita com muito planejamento, com muita participação de todas as regiões que aquele aquífero atende, tá? E tem que ter calma para que haja possibilidade de reposição. Esses aquíferos, normalmente, né, o próprio ciclo da água, quando ele desce, a água vai penetrar, mas isso tem todo um tempo, tem toda uma questão sazonal dessa quantidade de águas, né? Então, tudo isso tem que ser feito com planejamento. Tá? E um outro problema que existe hoje nos aquíferos é a questão da contaminação. Por quê? Porque nós sabemos que grande parte das terras que são desmatadas vão ser utilizadas para agricultura ou pecuária, né? Ora, nós sabemos hoje que na agricultura usa-se muito defensivo agrícola, Parte desses defensivos agrícolas vão ficar no próprio produto, naquilo que é produzido, e parte desses defensivos agrícolas, que normalmente são venenos, né, porque esses defensivos agrícolas eles são usados para matar pequenos insetos, lagartas e outras coisas que acometem, né, as plantações, então são venenos, e parte desses venenos, então, acaba indo para o subsolo e vão para essas águas subterrâneas, onde formam os aquíferos. E no caso aqui do aquífero Guarani, vejam os estados que eu falei, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e Paraná. O Paraná é um grande produtor agrícola, usa muito defensivo agrícola. São Paulo é um grande produtor agrícola, usa muito produto agrícola. O Mato Grosso do Sul também, e o Mato Grosso hoje é o maior produtor de grãos do Brasil, né? Então, há que se tomar muito cuidado com essa questão da contaminação do aquífero Guarani. Tá? O aquífero Guarani, ele tem, na sua totalidade, ele tem aproximadamente 45 mil quilômetros cúbicos de água subterrânea. É uma quantidade de água gigantesca, né? Hipoteticamente, se puséssemos usar toda essa água do aquífero Guarani, ela seria suficiente para sustentar o Brasil inteiro por dezenas e dezenas de anos. Tá? Mas, obviamente, é como eu falei, não dá para se usar toda a água, tem que haver muito planejamento na questão do uso do Guarani. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa questão de água no Brasil. O Brasil tem um outro aquífero chamado Alter do Chão, que fica na Amazônia, que tem simplesmente em torno de 84 mil quilômetros cúbicos de água. Tá? Fica exatamente na divisa, fica no meio, na divisa entre os estados do Pará e o estado da Amazônia. Né? Então, o aquífero Guarani já é um dos maiores do mundo. O Alter do Chão, ele é gigantesco, não de área. A área do Alter do Chão é bem menor que a área do aquífero Guarani. O aquífero Guarani tem aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Tá? 1 milhão de quilômetros quadrados repleto de água. Tá? O Alter do Chão é um pouco menor, só que ele é muito mais profundo, né? Só que ele fica no meio da selva amazônica. E a gente viu na aula passada que lá a população é extremamente pequena e lá a abundância de água é gigantesca. Então, não há muito pouca utilização da água do aquífero Alter do Chão, justamente porque lá não há problema de água. E transportar essa água para regiões onde necessita de água ficaria caríssimo, né, totalmente inviável, uma vez que ele está no meio da floresta amazônica, lá bem no meio. Metade dele está no Pará e metade dele está no Amazonas. Tá? É um aquífero gigantesco. Se esse aqui é um dos maiores do mundo, em termos de volume de água, vocês imaginem um que é quase o dobro dele. Né? Pessoal, reuso da água. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar meio... nossa, mas absurdo, né? Como é que pode uma coisa dessa? Reuso da água, na verdade, existem duas possibilidades do reuso da água. O primeiro tipo de reuso da água é você utilizar as águas pluviais, quer dizer, a chuva. Né? A chuva, vamos ser bem claros aqui. Utilizar a água da chuva. Tá? Então, isso já existe em regiões do Nordeste, né? Eles têm lá as cisternas, onde eles captam a água da chuva quando chove, porque o Nordeste, o problema do clima do sertão nordestino, não é que não chove nunca.
Tem épocas que chove muito, inclusive causa alagamentos enormes, né? O problema é que existem estiagens muito prolongadas. Às vezes fica 1, 2, 3 anos sem chover. Só que daí quando chove, simplesmente despenca o mundo lá, né? Muito bem. Então, o que se prega e o que se faz hoje em muitos lugares do mundo é a reutilização das águas pluviais, né? Então é você montar sistemas de captação, né, de tal maneira que você possa armazenar essas águas pluviais, essas águas da chuva, e depois utilizar essas águas para determinadas funções. Evidentemente que a água da chuva, né, principalmente por conta da poluição e por conta de outras coisas da natureza mesmo, ela não é uma água propícia para ser consumida diretamente, né? Mas o que se prega é que você pode hoje fazer um planejamento, mesmo domiciliar, né, onde você capta essas águas, faça um reservatório para essas águas e use essa água para outras coisas que não seja o consumo humano. Como assim, professor? Sim, para você lavar, por exemplo, para você lavar o quintal, para você regar as plantas, para você lavar o chão, para você usar, por exemplo, no vaso sanitário, né, não tomar banho, mas no vaso sanitário, que, né, não tem contato com a água. Então, existe uma possibilidade de você captar essas águas da chuva, que normalmente a água da chuva cai, vem e vai, né, para as galerias, né, não se usa nada. Mas se você usasse parte dessa água para outras atividades, você poderia tranquilamente fazer uma economia da água tratada e potável. Já perceberam isso, pessoal? Nós usamos a água para lavar o carro, que é a mesma água que a gente utiliza para tomar. Só que a água que a gente utiliza para tomar, ela foi tratada, teve um custo, passou por todo um processo de purificação. E essa mesma água a gente usa lá para lavar o chão, para regar as plantas, para lavar o carro e assim por diante. Então, a reutilização dessas águas pluviais seria para essas utilidades e não para o consumo humano. Se isso fosse bem feito, poder-se-ia economizar em torno de 40% da água tratada que a gente consome. Ora, 40% é uma grande economia, né? Bom, mas o que eu falei que ia falar lá que seria complicado, né? É a questão de reutilizar a água dos esgotos, tá? É possível? É possível. É possível. Da mesma maneira com que se coleta as águas pluviais, existem alguns países que fazem um reaproveitamento de 100% da água dos esgotos. Porque quando você usa uma água e ela vai para o esgoto, você tem ali alguns componentes que precisam ser separados da água, né, que tornam aquela água uma água suja, mas hoje já existe tecnologia suficiente para você transformar essa água numa água limpa novamente. Não para utilização humana, no sentido de beber essa água, não, mas para fazer as mesmas coisas que a utilização das águas pluviais podia ser feita. Então, não é um processo simples, é um processo que exige muita tecnologia, mas alguns países fazem isso já com 100%, então a água sai do esgoto, ela vai para reservatórios específicos, lá ela sofre todo um tratamento químico, né, um tratamento que torna aquela água, separam-se todos os materiais, os dejetos, etc., e transformam aquela água que foi junto com o esgoto em uma água limpa novamente. Não para beber, mas para fazer aquilo que eu falei agora há pouco, né? Para você lavar o chão, para você regar as plantas, para você usar no vaso sanitário, para você lavar carro, porque é uma água limpa, só não é uma água potável, tá? Então, existe essa possibilidade. Então, existe essa possibilidade de você fazer um reuso da água. Claro que essas situações aqui precisam de investimento, precisam de planejamento, né? Mas ela já é extremamente utilizada em alguns países, tá? E um último aspecto que a gente pode falar aqui é a questão da dessalinização. O problema da dessalinização, quer dizer, é tirar o sal da água que vem do mar e utilizar essa água, tá? O grande problema é o seguinte: já existem hoje vários países, principalmente na região ali do Oriente Médio, né? Aqueles países árabes
grandes produtores de petróleo ali, a questão hídrica lá é seríssima, eles têm pouquíssima água, muitos daqueles países têm grande parte do seu território em regiões desérticas, né? Então eles usam a água do mar e dessalinizam, quer dizer, tiram o sal da água, né? Só que são países que não têm problema absolutamente nenhum na questão econômica, né? São países riquíssimos, e são países que são produtores, estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo, então eles têm o combustível absolutamente barato. Então eles usam porque a água é escassa naqueles lugares, né? Então, para esses países e para algumas regiões de outros países, o processo de dessalinização é fundamental. Tá? Mas qual é o problema em relação ao Brasil? O problema em relação ao Brasil é o seguinte: primeiro que é um processo caro. Esse é o ponto. Começa por aí. O custo aproximado para você tirar o sal de 1 metro cúbico de água é em torno de $1, só para tirar o sal. Depois você teria que mandar essa água para fazer todo o tratamento e transformar ela numa água potável, né? Então já ficaria uma água caríssima, já ficaria uma água muito mais cara do que a água que se capta tanto em aquíferos, em águas subterrâneas, como em águas superficiais. Tá? Então já seria um problema. E um outro problema, por exemplo, a cidade de São Paulo, ou a cidade de Curitiba, né? Se você fizesse isso, pudesse fazer isso, né, fosse possível, existia o problema do transporte, porque Curitiba, assim como São Paulo, não ficam no litoral, né? Então o que acontece? Você teria que criar uma usina de dessalinização lá no litoral e transportar essa água para Curitiba ou para São Paulo. Quer dizer, já é uma água cara no sentido de dessalinizar. Daí você teria que tratar essa água e depois você teria que transportar essa água, né? No caso aqui 100 quilômetros, mas é custo, né? Então ficaria caro, né? Então o problema, isso aqui é uma situação possível, é uma situação que já está sendo utilizada em vários lugares do mundo, né? Mas ela não está ainda acessível a todos os países, tá? Mas em termos de futuro é muito provável que ela vá ser utilizada com mais calma, tá? Bom, gente, então só para a gente continuar aqui, vamos falar aqui rapidamente sobre o que pode acontecer em termos de futuro, né? Então, em 2015, foram feitos alguns estudos extremamente sérios, profundos, a respeito dessa questão hídrica, né? E chegou-se a uma conclusão, que em 2025, aproximadamente 48 países, o número 48 países parece muito, parece pouco, isso não vem ao caso, né? Podia ser 3, podia ser 4. O problema é que são 48 países que compõem aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Esse é o dado que é importante, né? Não interessa a quantidade de países, mas sim a quantidade de pessoas. Então, aproximadamente 3 bilhões de pessoas, que corresponderia a praticamente 1/3 da população mundial, um pouquinho mais, 35%, 36% da população mundial, né, vão ter problemas em relação à água. Já vão ter insuficiência de água ou dificuldade para acessar água potável. Tá? Isso, gente, alô, 2025, nós estamos, que ano? 2020. Então vejam aqui que nós estamos muito próximo desse tempo aqui, né? Não é uma coisa para que daqui 100 anos, daqui 200 anos. Isso não nos pertence quando se fala 100 anos, 200 anos, mas 2025 nos pertence, né? Principalmente a vocês, né, que são jovens, tá? Então esse é um estudo sério que foi feito que mostra isso aí claramente, tá? Essa questão aqui, ó, a quantidade da água pouco muda e sim a qualidade. Isso aqui é uma informação interessante pelo seguinte, porque quando a gente fala na quantidade de água, a quantidade de água, na verdade, em função do ciclo hidrológico que existe, vocês devem ter visto isso em biologia, né, também devem ver isso rapidamente em geografia, né? Então, a água ela tem um ciclo, né? Ela cai, ela evapora, ela sobe, ela cai, ela evapora, né? Forma aquilo ali um ciclo. Então, essa quantidade da água, né, do ponto de vista do planeta Terra,
a não ser que aconteça um hecatombe, uma situação muito, muito fora do normal, essa quantidade, a princípio, ela muda muito pouco. Mas o que muda, e aí existe a interferência direta do ser humano, é a qualidade dessa água. Esse é o ponto. Tá? Então, como nós já vimos na aula passada, o problema em relação à água não é a quantidade, né? O problema é que existe pouca água doce disponível e essa pouca água doce disponível é mal distribuída no mundo e, além de ser mal distribuída no mundo, nós ainda fazemos o favor de estragar o pouco que tem. Esse é o ponto, né? E quando eu falo nós, eu digo a população da Terra como um todo, né? São as indústrias que poluem, né? Aí chove, daí cai a chuva ácida. Vocês já devem ter visto aquelas imagens de esculturas, estátuas centenárias que estão sendo destruídas simplesmente pela ação da chuva, porque essa chuva vem com tantos produtos químicos quando ela passa pela atmosfera, que chama-se chuva ácida, né? Ela corrói grandes esculturas, grandes monumentos que têm que ser permanentemente recuperados em função dessa chuva, né? Nós poluímos os rios, nós degradamos o meio ambiente. Então, o problema a questão da água não é quantidade, é qualidade, né? Então, se a nossa parte, claro, existem as questões da natureza, né? Mas a nossa parte, se nós não fizermos direitinho, nós vamos ter problema, tá? E essa questão do estresse hídrico também, estresse hídrico é o seguinte, pessoal, é quando uma cidade utiliza mais de 40% da água disponível numa situação de normalidade, tá? Então você tem lá um reservatório de 100, né, para utilizar. Quando você usa até 40, significa que você está dentro da tranquilidade. Você não pode usar toda a água, né? Você sempre tem que ter um reservatório com água, né? Quando você começa a utilizar mais de 40% dessa água disponível, disse que a localização, a cidade ou a região que é fornecida pelo aquele reservatório entra num estresse hídrico, né? Começa a ficar perigoso ou perigosa a captação de água, tá? Então esse é o estresse hídrico que a gente fala aqui. E aí, né, diz que em 2025, então, 1/4 das cidades vão passar por essa questão de estresse hídrico, tá? Gente, então, estamos chegando no fim da aula, eu só queria falar mais aqui sobre um conceito. Esse conceito aqui é muito discutido hoje, é pegada ecológica. O que é esse conceito aqui, tá? Pegada ecológica é o seguinte, quando nós utilizamos o planeta para a nossa sobrevivência, nós sempre deixamos uma marca, né? E aí, né, os ambientalistas, as pessoas que estudam isso, as pessoas, né, profundamente conhecedoras desses problemas, eles chamaram isso de pegada ecológica, né? Então, é a pegada que o ser humano deixa, é a marca que o ser humano deixa no planeta à medida que ele utiliza as condições ambientais, né? Então, a pegada ecológica, né, existem vários tipos de pegada, mas a ecológica, que é geral, ela refere-se à água que nós consumimos, ao alimento que nós produzimos, ao lixo que nós produzimos e que a natureza depois tem que decompor, a energia que nós usamos do planeta, né, a energia que nós usamos. Então, quanto mais profunda é essa pegada, né, quer dizer, quanto mais você machucou, quanto mais você marcou o planeta, né, pior é, né? Então, é isso que acontece, né? E refere-se a tudo, né? Comida, água, energia, lixo, poluição, tudo, né? Então, foram feitos alguns estudos, né? Ecocídio é um conceitozinho básico, né? É a morte do meio ambiente, né? Segundo alguns estudiosos, nós estamos caminhando de maneira bastante célere nos últimos 50 anos para um ecocídio, né? Que é a morte do meio ambiente. Falar em morte do meio ambiente é a extinção da espécie humana.
É simples assim, né? Sem meio ambiente não haverá espécie humana, né? Então, segundo alguns especialistas, se não houverem mudanças bastante importantes aqui no comportamento do ser humano, nós estamos caminhando para um ecocídio, tá? E essa quantidade aqui, no planeta como um todo, seria possível, né, que nós tivéssemos hoje, isso se fosse tudo distribuído de maneira igual, tá? De maneira igual. O planeta Terra hoje, se fosse tudo homogêneo, igual, o planeta Terra estaria hoje numa situação de ter uma população de 5 bilhões de habitantes em função dessa pegada ecológica, tá? Bom, qual é o problema? O problema é que nós já ultrapassamos essa população, né? O planeta Terra hoje já tem mais de 7 bilhões de pessoas, tá? Ora, então se foi feito um estudo e chegou-se à conclusão que precisava dessa quantidade aqui de hectares globais para o ser humano, se eu tenho 7,2 bilhões de pessoas, né, eu precisaria então ter uma biocapacidade de 19,5. É uma regra de 3 simples aqui, tá? Só que eu não tenho essa possibilidade. Então significa o quê? Significa que hoje, na média, depois nós vamos fazer uma questão na aula que vem, uma questão para reforçar esse conceito, na média de consumo do mundo hoje, de destruição do planeta, de utilização de energia, da quantidade de água que nós usamos, de tudo que nós fazemos com o planeta, nós já precisaríamos hoje de aproximadamente 1,45 planetas Terras para que o planeta tivesse tempo e condições de se recompor e não estar sendo destruído como está acontecendo atualmente. Isso na média, porque nós vamos ver que isso aqui muda de lugar para lugar, tá? Isso aqui é uma média mundial, tá? Então, no mundo hoje, nós já precisaríamos de mais de um planeta Terra hoje para satisfazer as necessidades na média do ser humano hoje, tá? Pessoal, isso é muito grave. Isso é muito grave. O que eu estou querendo dizer para vocês, não sei se eu fui claro, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós já exaurimos o nosso planeta, na média. Ah, mas aqui no Brasil tem água. Sim, mas tem um monte de lugar que não tem. Ah, aqui no Brasil tem floresta. Sim, mas tem um monte de lugar que não tem nada de floresta. Ou tem 1%, 2%. E assim vai indo, tá? Então significa que o nosso planeta já chegou à exaustão. Ele já está trabalhando além da sua capacidade. O que acontece quando qualquer coisa vai além da sua capacidade? Você trabalha muito mais do que você pode, do que você aguenta. Uma hora você vai sucumbir. Uma máquina que trabalha muito mais do que ela é programada, uma hora ela vai estragar. É isso que eu estou dizendo. Simplesmente, se nós não tomarmos decisões seríssimas em relação ao futuro, o planeta vai sucumbir. É uma questão de tempo. Isso já diziam, eu já comentei isso com alguns alunos, já diziam os índios Yanomamis, lá do interior da Amazônia, há mais de 500 anos atrás. Tá? Acharam lá algumas mensagens lá que foram estudadas e eles diziam que isso ia acontecer com o planeta se o homem branco, que somos nós, né, continuasse a fazer aquilo que eles faziam lá quando chegaram aqui nas Américas há praticamente 500 anos atrás. Tá? A questão de Curitiba, gente. Bom, a questão de Curitiba eu acho que vocês estão acompanhando, né? Em Curitiba choveu muito pouco nos últimos 40 dias, tá? Choveu 92% a menos do que a média histórica, 92% a menos que a média histórica, tá? Então, por isso que Curitiba já está passando por um problema de estresse hídrico, né, violentíssimo. Nós já estamos utilizando muito mais de 40% dos nossos reservatórios, muito mais. Né? Existem reservatórios aqui em Curitiba que já estão usando 80% de sua capacidade. Né? Isso é gravíssimo. Né? E um outro agravante que aconteceu também em Curitiba é que algumas estações de tratamento de água tiveram um aumento do consumo agora
por conta dessa situação de pandemia, né, as pessoas ficando mais em casa, uma série de fatores, né, e de aproximadamente 1,7 milhões de litros de água por dia. Parece que não é muito, né, mas todo dia e com os reservatórios na sua capacidade mínima, quase chegando ao limite, né, nós estamos tendo um problema bastante sério aqui em Curitiba, né. A única perspectiva interessante que a gente tem é que ontem eu estava lendo alguma coisa a respeito aqui de Curitiba e que a partir de maio, do começo de maio, nós já vamos voltar à normalidade das chuvas e o mês de maio vai ser um mês que deve, pelo menos a princípio, deve ter chuvas acima da média para o mês de maio. Então, isso vai recompor um pouquinho a falta de água que aconteceu esses praticamente 2 meses, março e abril, né? Mas vejam, o que é isso? São questões relativas a planejamento, ao uso, né? Esses dias mesmo, né, só para vocês... A semana passada, eu fui numa panificadora comprar pão lá, cheguei lá, daí tinha um jardinzinho assim do lado, na entrada da panificadora, o rapaz ali do estacionamento com uma mangueira lá, regando as plantas, né? Não querendo ser metido, mas sendo, eu fui lá e falei, olha, nós estamos com um problema de água, acho que o senhor podia deixar para regar essas plantas. Depois, uma baita de uma mangueirona lá, molhando as plantas lá, tudo como se Curitiba tivesse, isso a semana passada, como se Curitiba tivesse na sua situação normal, né? E as águas não eram águas pluviais, eram águas que vinham da rede de água tratada, né? Enquanto ele estava fazendo isso lá com as suas plantas, tem bairros de Curitiba que estavam fazendo racionamento, né? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso nessas horas, nessas situações, tá ok? Pessoal, então espero que tenham mais ou menos entendido, tá? Nós temos mais uma aula, só que na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios que todos são de vestibular, tá? Vocês vão receber um dossiê que eu organizei, né, sobre tudo que eu falei aqui. Seria muito interessante que vocês lessem esse dossiê e vão receber junto com esse dossiê as questões que nós vamos resolver aqui em sala de aula e também selecionei algumas questões propostas para vocês resolverem depois da leitura do dossiê, tá? Então, vocês vão ter tudo isso em casa. Eu garanto que, se vocês, no futuro, forem cobrados a respeito desse assunto, vocês vão estar muito... Se fizerem a leitura, tudo direitinho, né? Vocês vão estar absolutamente preparados para resolver, se não todas as questões desse assunto, 90% das questões desse assunto dos problemas hídricos que assolam o mundo de hoje, tá ok? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, e daí na sequência, na próxima aula, já vamos resolver alguns exercícios, tá ok? Tchau!